O Banco da Amazônia vai disponibilizar mais de 372 milhões de reais de investimentos em crédito de fomento esse ano de 2019. Sobre o assunto, eu converso agora aqui no estúdio com o presidente do banco, Valdecir Tozzi, que está aqui no estúdio do Bom Dia. Presidente, bom dia, é um prazer tê-lo aqui na TV Difusora. Bom dia, Adalberto, um prazer para nós do Banco da Amazônia estarmos aqui no Maranhão, esse estado tão querido para nós do Banco da Amazônia, e estamos aqui trazendo novos recursos para o estado, para desenvolver esse estado, para trazer emprego e renda para a região. Bom, o protocolo de intenções vai ser assinado logo mais às 11 horas com o governador Flávio Dino, mas eu queria que o senhor falasse então sobre a quem estará disponibilizado esse valor aqui, por exemplo, aquele que está nos assistindo agora, o produtor rural, apenas de grande porte vai ter acesso a esse valor, não? Não, o banco ele atua aqui no Maranhão com repasse de recursos, tanto do BNDES, quanto do FINEP, quanto de recursos próprios do banco. Na região norte, a gente tem um fundo constitucional, assim como o Nordeste tem um FNE, lá nós temos o FNO, mas o Banco da Amazônia, ele atua também nos estados do Maranhão e do Mato Grosso. No Maranhão e no Mato Grosso, nós repassamos recursos do BNDES, e o que a gente capta, por exemplo, de poupança, de depósito à vista na região norte, como a região norte tem recurso suficiente para atender através do fundo constitucional, a gente aplica aqui no Maranhão e no Mato Grosso. Então a gente pega o recurso de lá e aloca aqui no Maranhão e no Mato Grosso, trazendo esse recurso tanto para o pequeno produtor, o pequeno empresário, como para grandes projetos. Também a gente também repassa a FDA, que é o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, que abarca aqui. Nesse caso do FDA, ele atinge também ao Maranhão, então a gente também atua com o FDA aqui nesta região do Maranhão. Então, ele atinge tanto o público do pequeno, como o público rural e também o não rural. O comércio, o serviço também atinge com esses recursos. A gente já tinha observado, já em anos anteriores também, essa preocupação do banco com investimentos sustentáveis, né? Quer dizer, existem critérios e há uma prioridade para esses investimentos. Você entende que esse papel do próprio banco contribui, até no sentido didático, né, na construção de uma nova cultura, digamos assim, dos negócios? Bem, o banco ele tem isso dentro da sua essência, né? Nós temos que trabalhar o desenvolvimento sustentável, não o desenvolvimento por si só. Então, ou seja, todos os empreendimentos rurais, por exemplo, do Banco da Amazônia, ele passa por uma avaliação socioambiental. Então, ou seja, nós fazemos toda a verificação sobre reservas, sobre mão de obra utilizada, se ele tem atendido aos preceitos das legislações, se ele tem as licenças ambientais. Então, ou seja, a gente vai até um pouco além e dá um diferencial para esse produtor rural, para esse empreendimento industrial ou comercial que segue a legislação e que faz algo adicional. Por exemplo, se um empreendimento tem uma creche para os filhos dos funcionários, ele tem uma pontuação adicional na nossa concessão. Então, se ele dá apoio para a educação continuada de empregados, também tem um adicional. Então, o banco vai pontuando conforme ele tem esses benefícios socioambientais. Agora, presidente, aqui no estado cabe, por exemplo, ao governo, nesse protocolo de intenções, a questão do serviço de assistência técnica, extensão rural do estado, e a gente vive hoje no Maranhão um momento diferenciado em relação a outros estados da federação, não é? Mais ou menos as contas ajustadas, isso já vem acontecendo há algum tempo. O banco considera esse aspecto também, ou seja, um ambiente local para aportar recursos, enfim, para disponibilizar esses recursos? O objetivo desse protocolo de intenções é justamente esse, é criar um ambiente propício, ou seja, o dinheiro por si só não resolve o problema. A gente precisa ter um ambiente confiável, tanto de governança, quanto de segurança jurídica, para que possa aportar recursos. Então, os estados hoje têm muitos fazendo PPPs, licenças, concessões, e para os empreendedores, para aqueles que estão aqui no local ou aqueles que estão vindo investir no estado, essa situação estadual é crucial para que ele faça, olha, eu vou investir naquele estado porque aquele estado está pagando em dia, está com segurança, tem uma legislação ambiental segura, tem assistência técnica, então aquele estado é mais adequado de aplicar do que outros estados. Então isso é uma decisão. Então você cria um ambiente favorável ao desenvolvimento, porque o que conta mesmo na economia é a confiança. Então, ou seja, por mais que você tenha recursos, se você não estiver confiando que a economia vai rodar, que a economia vai melhorar, você não aplica, você não investe.
E qual é a avaliação, qual é a leitura de cenário que o banco faz nesse momento do país e que nós temos uma certa fragilidade do ponto de vista político para aprovação de algumas reformas, mas já índices claros de uma retomada aí do crescimento no país? O crescimento o ano passado ficou aquém ainda do planejado, do desejado do próprio governo. Este ano o cenário vai depender muito das reformas, principalmente a reforma da Previdência, ou seja, se aprova essas reformas, cria-se um ambiente muito mais favorável para o crescimento econômico. A economia ela gira muito em razão das estruturas macro definidas, né? Aqui a estrutura do Nordeste, no Maranhão, ela vem sendo penalizada nos últimos anos, ou seja, vem tendo uma economia mais fragilizada. No caso do Maranhão, o agronegócio vem puxando e a parte do porto e do que envolve essa logística do Estado tem auxiliado. Eu acho que é um momento do país, passando essa fase de reforma, voltar a ter um patamar de crescimento. A expectativa de crescimento desse ano é em torno de 2,5% no país, mas passando essas reformas nós podemos pensar em índices de crescimento de 4%, 5% para os próximos anos, o que seria extremamente positivo em termos de geração de emprego e renda. Presidente, eu queria que o senhor encerrasse falando sobre os investimentos do banco aqui no estado do Maranhão nos últimos 5 anos e também sobre o valor de contratações de fomento, no caso do ano passado, 2018. O ano passado nós contratamos 140 milhões de fomento no estado do Maranhão, lembrando aqui que a gente não tem o recurso dos fundos, são recursos próprios do banco, que a gente aloca em recursos de desenvolvimento, ou seja, recursos de investimento, de custeio, de capital de giro subsidiado, mais barato que o mercado comercial adota. Então, para os últimos 5 anos, nós chegamos a aplicar quase 900 milhões de reais nesses 5 últimos anos no estado do Maranhão, ou seja, são recursos novos, ou seja, não é recurso que está no conta corrente do estado do Maranhão que está girando, mas sim recursos que vêm de outros estados para o Maranhão. Então, ou seja, são recursos novos, então a gente espera, através desse convênio com o estado, fomentar e conseguirmos alocar esses 372 milhões de reais nesse estado, gerando emprego, renda, que é essa nossa finalidade como Banco de Desenvolvimento. Conversei aqui no Band de Maranhão com o presidente do BASA, o presidente do Banco da Amazônia, Valdecir Tosi. Obrigado pela entrevista aqui no Band de Maranhão. Esteve aqui acompanhando também da Superintendente Regional do Banco, Patrícia Barbeiro. Obrigado, presidente. Obrigado, Adalberto. Obrigado a todos os telespectadores.